Partilhaste também com som. Partilhaste com som. Acho Muito que sim. lindo. Então, queridas amigas, obrigado pela vossa persistência aqui no nosso bootcamp e por se manterem por aqui conosco, porque vamos entrar no último módulo que está estipulado para a nossa conversa. E ele vai ser sobre segurança ética e responsabilidade digital. Tudo temas lindos que nós pensamos quando acontece alguma coisa de mal, não pensamos quando acontece alguma coisa de bom, mas que vai ser importante nós hoje falarmos também aqui, porque fazem parte da nossa vida nesta sociedade digital em que agora vivemos também. Então, o que é que isto quer dizer? E começando aqui, opa, espera, já não dá outra vez. Agora deu. Primeiro que tudo, acho que segurança é uma coisa que todas nós temos aqui em mente, mais ou menos o que é que significa, não é? Às vezes, ética levanta aqui algumas questões. Então, eu achei por bem trazer uma definição que encontrei na Wikipédia, devo dizer, e no assistente da AI do próprio Google, portanto, já a utilizar aqui também as ferramentas. Então, todas estas ferramentas juntas definem aqui ética como um ramo da filosofia que estuda os fundamentos da moral, analisando os princípios que orientam o nosso comportamento enquanto gente, enquanto pessoas. Também nos ajudam a entender o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Ora, não confundir aqui com os aspectos legais, porque nem sempre eles estão apoiados nestas questões éticas. E porquê? Porque às vezes há coisas que dependem de grupo para grupo, de sociedade para sociedade, de país para país, não é? Então há coisas que eu posso considerar que são corretas, por exemplo, aqui a minha sócia Cláudia pode considerar que não são. E isto tão simplesmente pelo facto de nós somos pessoas diferentes, temos bagagens diferentes nas nossas vivências e temos também modelos de comportamento às vezes diferentes. Isto assenta diretamente sobre os nossos valores. Há bocadinho falámos sobre valores pessoais e valores de marca e agora vamos aprofundar também aqui um bocadinho mais esse tema. Ora, primeiro, falarmos aqui de que é que estes temas também se encaixam bem no que estamos a falar neste bootcamp. Primeiro, porque somos utilizadores das ferramentas digitais e porque os usamos também para comunicar com os nossos públicos. Nós somos aqui também um veículo de expressão destas ferramentas. Então, elas vão ter, e também porque estamos aqui no âmbito do empreendedorismo e dos nossos projetos pessoais, elas vão ter aqui vantagens financeiras também para nós. Ok? E quais são essas vantagens financeiras? Nós, quando temos um negócio e temos uma marca e fazemos comunicação a propósito destas coisas, obviamente nós queremos, e como falávamos ainda agora no módulo anterior, que falámos e muitíssimo bem sobre dinheiro, sobre faturação, sobre lucro de uma forma indireta, não é? Como é que nós podemos calcular melhor os nossos preços, o valor que apresentamos ao nosso mercado, para que isso depois também financie a nossa vida e a nossa continuidade nesse mesmo mercado, porque nós podemos dar pelo bem do nosso coração e das pessoas boas que somos, o que é lindo, mas no mundo em que nós vivemos existem contas para pagar, existem coisas para fazer, e se quisermos mesmo ser aqui só puristas e já nem estar a pensar em devaneios, como festas e coisas que gostamos de comprar só porque sim, e férias e assim, podemos só pensar no facto que queremos que o nosso negócio continue e ele também tem despesas que precisam de ser pagas. Uma delas, muito interessante, que nós tendemos em deixar de parte, fica só aqui à chega e um bocadinho alfinetada, é a formação. Para nós sermos as profissionais maravilhosas que somos, para continuarmos a evoluir sempre e a fazer crescer o nosso negócio também, nós precisamos de investir em formação. Como é que nós investimos em formação se o negócio que requer a nossa formação não nos paga essa formação? Agora, quantas vezes é que eu disse formação nesta frase? Pois é. Então, há despesas, efetivamente, e investimentos que nós precisamos de fazer no nosso negócio. Portanto, informações como vendas, conversão, retenção, recorrência nas vendas e referenciação, que nós falamos tanto aqui no ambiente do networking, onde estamos, nesta comunidade maravilhosa das mulheres à obra, que também nunca é demais referido e hoje ainda não tínhamos dito, não é? Tudo isto são fatores importantíssimos que nós não podemos nunca deixar de lado quando pensamos o nosso negócio, ok? Então, depois também temos aqui esta questão da identidade. Porquê? Porque as questões de segurança e ética também se apoiam nessa parte.
Nós efetivamente temos um negócio, mas nós estamos dentro de um país que é Portugal, neste momento, não é? Podemos estar noutro qualquer, noutros momentos, mas para já estamos aqui dentro de Portugal. Estamos a falar, por exemplo, já aqui dentro desta sala, como vimos logo no início do dia, de zonas do país diferentes, onde também já vimos aqui no chat que há vocabulário e expressões que são diferentes e, portanto, obrigatoriamente vão haver também diferentes formas de ver as coisas no dia a dia e de ver aqui também como nós utilizamos todas estas ferramentas e para que fim, como é que nós monitorizamos, o que é que monitorizamos. É certo monitorizarmos algumas coisas que monitorizamos? Então, isto são conversas e temas que podem e devem vir à nossa mente de vez em quando, e especialmente quando estamos a preparar o uso das ferramentas e a preparar o início da nossa comunicação, ok? E porquê tudo isto e toda esta conversa? Porque se nós nos lembrarmos que nós precisamos das ferramentas para que o nosso negócio aconteça, corra bem e cresça, e que nós estamos a comunicar para um grupo de clientes, ok? É muito importante que este grupo de clientes sinta que também pode confiar em nós. Sinta que é seguro transacionar connosco. E é seguro como? Bom, em primeiro lugar, porque nós recebemos dinheiro em troca de um produto ou de um serviço e fazemos a entrega. Quem nunca encomendou alguma coisa que não chegou? Ordenou um serviço que veio mal feito ou ficou mal feito, ou a pessoa nem sequer apareceu, apesar de ter marcado. Na minha profissão, infelizmente, ouço muitas histórias dessas, muitas mesmo. Então, esta questão da confiança tem a ver com a execução, claro que sim, com a entrega também, mas imaginem, por exemplo, e não sei se a Luísa ainda está aqui, mas nós tínhamos aqui a Luísa da Orivesaria Clássica que tem venda online através do site, não é? E vende joias. Eu vou comprar uma joia online. Eu vou-lhe entregar dinheiro e vou esperar receber a minha joia em minha casa ou num sítio que eu indique. Eu preciso confiar que o negócio da Luísa é credível, robusto e confiável para que eu saiba que eu vou fazer estas transações todas em segurança. Seja porque efetivamente lhe vou dar dinheiro, é o que é, mas a forma como o vou fazer, que tipo de pagamentos, qual é a segurança dos meus dados com ela, e depois a entrega da minha morada, não é? Pode ser a de casa, por exemplo, e que é talvez dos meus bens de informação mais preciosos, e que as coisas vão chegar em condições e eu vou receber, vá lá, o ouro que eu encomendei online. Então, tudo isto são coisas que, através da nossa comunicação e através das bases que nós estamos a colocar nessa mesma comunicação, tanto como montarmos o nosso negócio e o nosso fluxo de trabalho e de entrega, que o cliente vai ter confiança porque vai conhecer tudo isto, ok? Então, isto são coisas muito importantes para nós irmos pensando. Eu vou voltando aqui com os slides também. Então, primeiro, e pergunta muito importante para vocês anotarem se quiserem: qual é neste momento o meu código de ética? Quais é que são as regras de funcionamento que eu tenho no meu negócio, que refletem a minha forma de estar na vida e que vão, obviamente, atrair clientes que são relativamente parecidos comigo, ou pelo menos pessoas que se revêem nessas mesmas características ou valores, se quiserem. Então vamos aqui por pontos. E este slide está assim curtinho, mas ele tem aqui um bocadinho para destrinçar. A finalidade e a proporcionalidade da recolha de informação. Quem faz formações normalmente usa um Google Forms ou alguma outra forma de inscrição, verdade? Quando nós estamos a usar uma coisa deste género, uma ferramenta de recolha de informação, para depois podermos prestar o nosso serviço, é importante que nós estejamos a pedir, até por via depois da confiança que isso vai passar, que estejamos a pedir informação que seja congruente com a formação que estamos a dar. Eu vou dar uma formação online e peço-vos a vossa morada de casa. E vocês dizem assim: para que é que tu precisas da minha morada de casa se me vais mandar um link do Zoom? Eu precisarei de explicar, como aconteceu numa formação muito gira da Andréa Mello aqui há um tempo, no final do ano, que é: a formação vai ser em Zoom, se eu quero te enviar um kit com coisas que tu vais precisar para a formação. Para fazer este envio, eu estou a recolher a tua morada de casa. Eu sou uma pessoa inteligente, quero receber o kit, quero fazer a formação e, portanto, dou com todo o gosto a minha morada de casa para poder receber o que ela me vai enviar. Okay? Então tem que fazer sentido. Esta questão da proporcionalidade e do para quê tem que fazer sentido. Eu recolho o vosso número de telefone quando faço um Forms. Porquê? Porque vos aviso
que vos vou colocar num WhatsApp temporário, onde nós vamos veicular alguma informação sobre a formação específica, ok? Quando nós estamos numa loja online, essa loja online vai precisar de recolher algumas informações nossas, como o nosso NIF, para nos passar uma fatura, como a nossa morada, para nos fazer o envio da dita encomenda, para fazer, enfim, vai recolher se calhar o número do cartão de crédito, como já estamos também habituados para fazer o pagamento, pode fazer a recolha direta, pode usar uma plataforma intermédia como, por exemplo, o PayPal, pode ser de várias maneiras. Qual é aqui a questão de base? Não tem a ver com a informação que estamos a pedir, tem a ver com a explicação do porquê estarmos a pedir aquela informação naquele momento. Com que finalidade? O cliente tem que perceber que quando lhe está a ser solicitada uma determinada informação, que isso tem uma razão de ser e tem um propósito. E aí, quando ele concorda em dá-la, também já existe aqui um consentimento prévio, não é? O meu NIF só vai aparecer nos vossos dados se eu vos der. Vos der é uma coisa difícil de dizer rapidamente. Bom, eu vou dar esse NIF porque vocês o pedem, porque eu vos estou a comprar uma coisa e vocês me vão passar uma fatura. Então eu vou dar o NIF com todo o gosto, senão não recebo também aquilo que eu preciso. Okay? Então é sempre uma troca, mas é uma troca consentida. Depois, lá está, o consentimento e a transparência. Quando há clareza nos pedidos, nós fazemos isto com muita naturalidade. Muito, muito, muito importante. Muito, 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 muito importante. A linguagem simples. O nosso cliente não está dentro da nossa cabeça, não está dentro do nosso negócio e não está dentro do nosso escritório. Então, não sabe tudo o que nós sabemos. Como não sabe tudo o que nós sabemos, a linguagem simples, na altura dos pedidos, das explicações e das entregas, é fundamental. Em caso de dívida, disparado, em caso de dúvida, em caso de dívida é uma chatice, mas em caso de dúvida, encontrem alguém que esteja completamente fora daquilo que vocês estão a pensar, falar, pedir, explicar, peçam-lhe para ler e digam: percebes o que eu acabei de pedir aqui? Resulta com filhos, resulta com maridos que estão fora do negócio, resulta com um cliente de maior confiança, ok? Com uma pessoa amiga. Façam sempre isto, ok? Porque é mesmo importante. Às vezes uma dúvida pequenina, curtinha, faz aquela entropia que a Cláudia falava há bocado nos sites, entre eu pôr coisas no carrinho e eu efetivamente completar a minha compra. Está bem? Às vezes é uma questão de discurso só na explicação dos porquês. E, portanto, isso é muito importante. Depois, esta possibilidade de fácil exclusão, muito conhecida pelo botão do unsubscribe, quando nós queremos sair, por exemplo, de uma lista de email marketing. Okay? O facto de nós conseguirmos sair a qualquer momento de forma simples e isso também estar bem explicado é ótimo. Falta aqui uma coisa que é importante, que tem a ver com aquela possibilidade que nós temos de alterar os nossos dados que entregamos a uma determinada empresa. Algumas empresas informam-nos disso e dizem-nos assim: a qualquer momento podes alterar estes dados através da utilização deste e-mail ou contactando-nos diretamente para os nossos serviços. Está tudo bem, ok? Eu sei que se mudar de e-mail, eu sei que se mudar de telefone, eu devo atualizar junto daquela entidade os meus dados para continuar a receber coisas deles. Eu não quero receber coisas deles, não vou dar esse trabalho. Mas é sempre importante eu saber que posso. E não é pelo facto de nós ainda termos, muitas vezes, um negócio muito pequenino, que não devemos ter cuidado com estas coisas, tá? Porquê? Porque o negócio é pequenino agora, hoje. Daqui a um mês ou daqui a um ano, ele pode já não ter esta dimensão. Ele pode crescer. E muitas vezes nós não conseguimos ou não temos tempo de ir atualizar tudo o que já estava feito para trás. Então, se nós conseguirmos fazer bem logo de início, pôr umas notas logo de início, ou no momento em que damos conta, enfim, vou dizer hoje, e colocarmos então estas informações, elas já ficam lá. Mesmo que eventualmente a nossa empresa cresça tanto que nós vamos ter um funcionário só para tratar disto, reparem que isto é uma coisa muito desejável, não é? Porque é muito bom sinal, ele tem que conseguir pegar no que existe, perceber o que lá está para poder otimizar, está bem? Senão às vezes é só uma baralhação também. Então, no que diz respeito à justiça e à não discriminação, vivemos tempos sensíveis no que diz respeito a tudo isto, não é? Às vezes, eu costumo dizer que do alto do meu privilégio, não é? Me esqueço de que há pessoas que não gozam dos mesmos privilégios. Então, quando nós temos uma loja aberta, uma empresa aberta, um negócio, um projeto que estamos a comunicar, é importante que nós nos certifiquemos que estamos a falar corretamente com o nosso público-alvo.
Quando eu estou aqui a dizer isto, por exemplo, imaginem, a nossa comunidade de Mulheres à Obra é uma comunidade que é para mulheres. Isso está perfeitamente bem clarificado, não é? Homens não entram, teoricamente. E está tudo bem. Agora, isto tem que ser comunicado no início. E é comunicado através da partilha da missão, dos valores, da visão da comunidade, porque é que ela serve as pessoas assim. Quando vocês têm um negócio amplo, ou por exemplo, vou dizer uma porta aberta, e a vossa porta aberta, vou dar assim um exemplo aqui por, enfim, por excesso, mas a vossa porta aberta tem um degrau. Vocês conseguem receber pessoas que estão com dificuldades de locomoção ou que se movam em cadeira de rodas? Se calhar não conseguem, não é? Então, das duas, uma. Ou isso se pode corrigir, ou isso pode ser informado de alguma forma, ou pode ser sugerido a pessoas que façam compras online nesse seguimento. Okay? Nós mais à frente vamos falar aqui dos vieses da inteligência artificial quanto a isto, e portanto também é importante colocar aqui isto, mas eu vou já dar uma chega. E faço daqui também o desafio, se tiverem as vossas AIs abertas e quiserem testar. Se vocês quiserem dar um prompt ao vosso chat GPT ou Gemini ou algum desse género, para vos criar uma imagem, cria-me uma imagem de uma sala de formação com pessoas a ensinar e a aprender. Por favor, peçam a criação desta imagem que já voltamos a ela. Cláudia, se puderes pôr aí no chat, já sabes onde esta conversa vai, mas põe lá este prompt. Quero uma imagem de uma sala de formação com pessoas a ensinar e pessoas a aprender. Já vamos falar novamente sobre isto, não me deixem esquecer, está bem? Bom, então, esta questão do acesso a oportunidades e informação é muito importante, está bem? Por exemplo, quando nós temos um negócio que é muito específico, olha, o exemplo da nossa tarde de hoje. A nossa tarde de hoje foi comunicada que é para formadoras, para pessoas que gerem comunidades. Não quer dizer que os outros não possam vir, mas ela tem esta direção muito clara e muito específica, e isso foi comunicado logo à partida. Podia não ter sido. O que é que poderia acontecer se isto não fosse comunicado logo à partida? Pessoas que têm interesse em conteúdo para o seu próprio negócio, que estão a executar sozinhas e que fazem, enfim, na sua casa ou na sua loja, mas que não têm nada a ver com o ambiente formativo ou com a gestão de grupos de pessoas, iam chegar aqui, iam olhar e dizer assim: porque é que eu estou aqui? Eu estou a perder o meu tempo, eu não tenho interesse neste conteúdo, isto não é minimamente dirigido a mim e eu não sabia. A conversa que tivemos há bocado sobre virmos a fazer eventualmente mais aprendizagem sobre ferramentas específicas que podemos utilizar nos nossos negócios. Será que me interessa esta ferramenta? Será que não me interessa? Será que vale a pena eu ter? Então, toda esta comunicação prévia também se aplica aos nossos produtos, àquilo que nós estamos a lançar no mercado, porque isto vai preparar o nosso cliente. E o nosso cliente, quando vier ter connosco, sabe exatamente ao que vem. Vocês podem surpreendê-lo pela positiva. Com certeza devem. Agora, procurem não surpreender pela negativa, porque isso é uma chatice, ok? Depois, a questão aqui da segurança e da proteção, que também já falámos aqui há bocadinho nas compras online, tem a ver também aqui, obviamente, com RGPT, com RGPD, com proteção de dados, com proteção de dados bancários, principalmente, com moradas, NIFs, tudo o que são dados considerados sensíveis, não é? E que nós, se os recolhemos e se os pedimos de alguma forma, devemos explicar porque é que o fazemos e, em alguns casos mais específicos, se os guardamos, porque é que os guardamos e de que forma, ok? Portanto, se o vosso negócio for um negócio que precisa de recolha muito ativa de informação dos vossos clientes, é importantíssimo que vocês tenhum muito presente todas as regras do RGPD, altamente bem implantado já nos países europeus, e que, portanto, todas as vossas regras de compliance estejam atualizadas e que vocês estejam a respeitar, obviamente, este documento e estas diretivas. Isto é importante para os vossos negócios. Até porque tem multas, não é? E coisas podem acontecer. Ora, vamos fazer aqui uma prova de fogo agora para a nossa apresentação em Zoom, ó, Cláudia, porque vou precisar e vou-vos pedir a vossa atenção. Eu trouxe isto é um vídeo que vai acontecer agora aqui. Ele tem 3 minutos. Apesar de ele ser, vou imaginar que americano, ele tem uma tradução em brasileiro que não é muito boa, ok? Mas eu vou-vos pedir aqui alguma compreensão quanto a isso. Vou-vos pedir, acima de tudo, que ouçam o que está a ser dito e depois vamos falar um bocadinho sobre ele. Pode ser? Vamos ver se isto funciona. Oh, Cláudia, acho que tens que ser tu a carregar no play agora, que nem me aparece. A mim também não. Isso seria péssimo. O meu também não me aparece, eu não consigo. Mas acho que tem que ser uma forma diferente. Espera aí. Ah,
E eu tenho aqui o link no meu coisa, posso partilhar, porque eu já tinha antevisto que isto poderia acontecer. Pois não está a funcionar, não. Então, espera aí, tira lá a tua partilha. Vou substituir o compartilhamento e vou aqui à procura do meu vídeo que está no meu browser e vamos esperar que ele corra bem aqui. Está bem? E que eu consiga efetivamente partilhá-lo convosco e que vocês possam, e que possamos todos, enfim, ter aqui um bocadinho de e um novo mote para o que segue da nossa conversa. Se não, também falamos do que cá está, que também não há crise. Ora, vamos aqui. É um vídeo do YouTube, depois também vos posso partilhar o link para. Autor de mais de 20 livros best-sellers, incluindo IA generativa na prática. No vídeo de hoje, abordaremos um tópico cada vez mais crucial no mundo da tecnologia: o viés da IA. À medida que os sistemas de IA se tornam mais integrados às nossas vidas, entender e abordar os vieses nesses sistemas não é apenas importante, é essencial. Vamos começar com o recrutamento orientado por IA. As ferramentas de contratação orientadas por IA são projetadas para otimizar o processo de recrutamento e, com sorte, torná-lo mais eficiente. No entanto, houve casos em que essas ferramentas perpetuaram preconceitos de gênero ou raciais. Por exemplo, um sistema de IA pode favorecer currículos de um grupo demográfico específico simplesmente porque foi treinado com dados que refletiam vieses de contratação anteriores. Passando para a aplicação da lei, as ferramentas de IA são usadas para prever pontos críticos de criminalidade e possíveis futuros infratores. Parece útil, certo? No entanto, se os dados históricos forem tendenciosos, essas previsões podem atingir desproporcionalmente comunidades minoritárias, levando a práticas injustas de vigilância e policiamento. No campo do crédito e empréstimos, os algoritmos de IA determinam a elegibilidade e as taxas. Infelizmente, esses sistemas podem herdar vieses de seus dados de treinamento, o que pode ter codificado desigualdades históricas nas práticas de empréstimo. Como resultado, certos grupos podem enfrentar taxas de rejeição mais altas ou condições de empréstimo desfavoráveis. A saúde é outra área crítica onde o viés da IA aparece. Os sistemas de IA ajudam a diagnosticar doenças e gerenciar o atendimento ao paciente. Mas se esses sistemas forem treinados predominantemente com dados de um grupo étnico, eles podem ser menos precisos para pessoas de origens diferentes. Isso pode levar a diagnósticos incorretos e cuidados inadequados, destacando os riscos de vida ou morte dos vieses da IA. Por fim, vamos dar uma olhada na publicidade. Os algoritmos de IA geralmente decidem quem vê quais anúncios. Isso pode resultar em certos grupos demográficos sendo sistematicamente excluídos de ver anúncios de emprego, anúncios de moradia ou promoções, o que perpetua as desigualdades sociais existentes. Então, o que podemos fazer a respeito? A conscientização é o primeiro passo. Reconhecer esses vieses nos permite exigir práticas de treinamento de IA melhores e mais inclusivas. As empresas precisam priorizar a diversidade nos dados de treinamento e monitorar continuamente os vieses. Ao abordar o viés da IA, podemos tornar esses sistemas mais justos e eficazes. Se você tem interesse em saber mais sobre IA e o futuro da tecnologia, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Obrigado por assistir e nos vemos no meu... Ora, confio que tenham conseguido aqui ver o que era suposto. Deixem-me fechar aqui esta coisa, senão ele vai começar aqui a falar connosco. Conseguiram ver e ouvir bem? Sim. Então, este vídeo foca aqui 5 áreas onde... não podes tirar, Cláudia, para a gente se ver aqui durante uns minutinhos, vamos conversar agora um bocadinho. Este vídeo foca 5 áreas muito interessantes sobre, onde a inteligência artificial está a ser usada, mas onde ela mostra desvios complicados para a sociedade, complicados de gerir. Portanto, falamos aqui do recrutamento. Isto por um motivo muito interessante, que é assim, quando nós estamos a treinar uma AI, tirando a nossa, enfim, que a nossa nós vamos conversando com ela, não é? Mas quando há um treinamento disparado, quando há um treino massivo
de uma ferramenta, e aqui há um tempo também tivemos uma informação engraçada sobre história a propósito de uma ferramenta que está a ser criada pelo Elon Musk. Não sei se vamos falar disto aqui que fica gravado, mas depois podemos falar, também é interessante. Mas basicamente ferramentas que são treinadas em comunidades mais massivas e que servem para chegar a muita gente. Nesta questão do recrutamento, qual é que é o viés? O viés é que o que se está a alimentar são dados do que já aconteceu. Alimentam-se as ferramentas de inteligência artificial com o passado, com a nossa história, não é? Com o que nós já conhecemos. E o que nós já conhecemos e o que está mais documentado, não é? São as coisas das sociedades, e agora perdoem-me que eu vou usar aqui alguns termos assim mais chegados, mas são os das sociedades brancas, europeias ou norte-americanas, simplesmente porque são aquelas que mais cedo, enfim, na vida, começaram a escrever, a documentar, a guardar e a expandir-se. E, portanto, tudo isto acaba por estar nos vieses que depois aparecem agora na AI. Por exemplo, quando nós falamos em questões religiosas, a religião, talvez mais implantada em termos de comunicação, porque em termos de população às vezes não é assim, mas em termos de comunicação é a religião católica. Então nós temos países laicos como o nosso, por exemplo, que usam os feriados católicos como referência, por uma questão de agradar a mais pessoas, não é? Então isto depois pode criar situações. Ao nível daqui do que o vídeo volta a reportar, e voltando aqui, na questão do recrutamento, se uma empresa contratou sempre pessoas com um determinado perfil, é natural que no alimento da AI, até informando que tipo de pessoas é que compõem a empresa naquele momento, que a AI vá buscar os seus semelhantes, porque é assim que o algoritmo funciona também por semelhança, não é? Exatamente, exatamente. Pegada digital era bom que pusesse o teu primeiro nome, que eu não me lembro, está bem? E assim ajudava-me a tratar-te melhor. Então, no caso das infrações legais, quando há, por exemplo, sistemas de videovigilância que estão em testes em tantas cidades, nomeadamente algumas já aqui também no centro, quando nós procuramos, por via do hábito, enfim, procuramos infrações numa determinada sociedade, às tantas nós podemos estar a cair em situações muito complicadas, como aconteceu nas últimas eleições, se bem se recordam, alguns pósteres esquisitos, não é? Enfim, que foram aparecendo e que foram inclusivamente alvo de ações judiciais, não é? E de regulamentação depois por tribunal. Isto são coisas que podem acontecer, isto tem a ver com as generalizações. E a AI trabalha muito por generalizações, ok? Porque ela é treinada, lá está, como a Cláudia já disse tantas vezes hoje, ela só vai fazer o resultado daquilo que nós lá pusermos antes ou pedirmos. E às vezes nós no pedido também não sabemos pedir exatamente tudo, em todas as suas variantes e todas as suas formas, ok? Às vezes não é só com a intenção de sermos ofensivos, às vezes é por desconhecimento, é por omissão, e isto pode acontecer. Não quer dizer que nós vamos conseguir corrigir todos os males da sociedade a partir de agora, não é isso. Mas o facto de nós falarmos sobre o tema e podermos ter aqui alguma consciência sobre o tema, se calhar da próxima vez nós vamos poder dar aqui também um bocadinho de atenção a isso, ok? E importantíssimo, obviamente, na área financeira também. Nós em Portugal não temos o sistema de crédito bancário e de crédito de scoring, como tem, por exemplo, os Estados Unidos, de onde este vídeo é originário. Nós temos outras formas de ver e também já são ferramentas que estão a tratar disso e a fazer as primeiras triagens. Eu acho que é particularmente interessante na saúde, até porque já começámos a ter essa novidade também por cá, que é a inteligência artificial que faz o primeiro rastreio. Eu não sei se vocês já tiveram momentos em que, em termos de saúde, se sentiram basicamente péssimas, e a minha pergunta é: que nível de informação é que nós podemos dar quando todo o nosso corpo nos está a gritar por ajuda e nós nos sentimos péssimas? Conseguimos explicar exatamente tudo o que sentimos a uma máquina? E, portanto, isto também cria aqui vieses no primeiro rastreio que pode ser feito mecanicamente, ok? É óbvio que há algumas coisas que vai resolver e que vai ajudar e o sistema de saúde está sobrecarregado, é certíssimo, mas depois há aqui uma componente humana que também não se pode descurar, porque uma pessoa ao olhar para outra consegue ver muito mais que o que ela lhe diz normalmente, não é? Então, estes são aqui alguns pontos de atenção. E o último que ele fala, que é do marketing, e por isso eu vos pedi há bocado para criar uma imagem. Alguém criou uma imagem? Ninguém criou a imagem que eu pedi. Ninguém, nem uma só pessoa. Opa, isso é mau. Ai, Sim, obrigada. não. Se não fosses tu agora, o que é que eu fazia o resto deste bloco? Diz-me lá. Opa, espera aí. Muito obrigada. Pegada digital. Espera aí que eu quero ir ver. Eugénia, Eugénia. Ah, Eugénia, obrigada, querida. Ó, Susana, põe aqui a tua imagem. Mas eu vou. Ah, mas olha, então espera. Então espera, porque esta aí da Eugénia é muito melhor que as AIs que nós testámos quando estávamos em Viena.
Se vocês conseguirem abrir o Pelo chat, menos que a minha é. não é? Pronto. Consegues mostrar a tua, Susana, só para termos aqui, partilhar aqui no chat, só para termos aqui uma comparação. Não sei se tu fizeste uma, Cláudia. Vou já enviar. Espera aí. Não tenho aqui as que nós pusemos. Ah, está personalizada. Então não usaste só o prompt que eu pedi. Como que a personalizaste? Abre lá o microfone, Eugénia. Como é que a personalizaste? Usei só o prompt que estava aí no chat, mas Certo. ela está personalizada nas definições. Ah, Tem um pronto. tom definido, tem. Isso. Pronto, tem a ver também com o facto de eu estar a trabalhar em 3 ou 4 negócios diferentes, mas ter já tudo muito esclarecido a nível de quais são os valores que defendo, pronto, está tudo já muito definido e ela já trabalha nessa linha, portanto já foi buscar algumas coisas que se calhar nas outras não aparecem. É exatamente o que acontece. Então é assim, quando nós estamos a usar uma ferramenta que está mais despreparada ou que foi mais genericamente, eu adoro, as vossas já são super inclusivas. Agora vou ter que fazer a comparação com o que nós encontramos na nossa formação, sem vocês verem efetivamente. Mas Deixa eu ver se eu reparem, consigo criar uma só muito rapidamente, então não vê lá. inclusiva. Vamos aqui olhar para estas que eu estou a adorar. Primeiro, uma coisa que vocês conseguiram ver. Dizer-vos o seguinte: quando nós estávamos em sala lá em Viena, nós tínhamos senhoras e senhores, está bem? Tínhamos um grupo misto de trabalho e conseguimos fazer uma comparação muito gira em trabalhos de grupo, que foi ver que as AIs forneciam coisas com o mesmo prompt, a AI de cada um fornecia coisas completamente diferentes, quer em texto, quer em imagem, está bem? E quando eu digo completamente diferentes, aqui nós até vemos 3 imagens, tirando obviamente aqui o tom do ambiente ali, da Catarina é um bocadinho mais romântico, diria eu, mais biblioteca, o que eu acho ótimo, aquelas janelas redondas e aquela luz, mas elas têm aqui algumas semelhanças. Nós temos aqui sempre uma mulher a dar formação. O vosso chat sabe que vocês precisam de mulheres em postos, vou dizer de comando, não é? À frente das coisas. Na sala que nós fizemos, nenhuma aí devolveu uma mulher a dar formação. Quando se põe uma pessoa a dar formação, por defeito, as AIs que estavam lá, todas produziram homens formadores. E foi uma coisa muito engraçada que nós depois fomos ver. E isto acontece para múltiplas profissões, ok? E acontece até mais para algumas, que são mais marcadamente masculinas. Obviamente, se vocês pedirem que era uma zona de construção civil, provavelmente vai desenvolver só homens, mas, por exemplo, uma sala de formação, uma escola, um consultório médico, olha, a tua deu um formador, mas deu uma menina de pé também, adoro. Adoro, Sónia, muito bem. Então, o que é que acontece aqui nestes viés da AI? Tem a ver com esta questão de uma definição de poder e de uma definição de quem está à frente normalmente das coisas, de como é feita a liderança, ok? E nós estamos aqui numa comunidade feminina que se preocupa com estas informações e com estas questões da presença feminina. Adoro, as vossas todas devolvem mulheres à frente. Epá, isso é que é maravilhoso. Mas podemos olhar também para o público, reparem, há algumas que colocam público só de uma raça, há outras que já colocam público de várias raças, há outras que colocam mais homens, menos mulheres. O viés do que nós colocamos e que nós fizemos nas AIs que testámos previamente foi precisamente que as imagens, neste caso, tinham aqui muitos pontos em comum e todos eles para afunilar as posições. Não sei se posso usar isto, Susana, corrige-me se eu estiver a fazer uma asneira, mas vou dizer os arquétipos. Os personagens, se quiserem, não é? Olha, por exemplo, esta que a Rita Gomes colocou, também tem ali uma moça e um moço, porque o facto de termos escolhido a palavra pessoas também já foi aqui intencional a esse respeito. E porque também estes viés já estão a começar. Ora, deu um homem, está um homem, mas está uma moça ao lado de pé. Se eu consigo ver bem, não está. Mas por norma, sim. A minha deu um homem, que eu postei. Pronto. A tua não vi. Espera aí, deixa eu ver onde é que está a tua. Está mesmo antes da Susana. Foi na outra. Pois está, desculpa, é verdade. Portanto, estão a ver qual é que é aqui a situação. Dependendo de qual for o nosso negócio e o nosso produto, se quiserem, porque obviamente isto depois vale para as diferentes escalas, marca, negócio, produto, enfim. Nós podemos ter uma marca com múltiplos negócios lá dentro e dentro dos negócios podemos ter variados projetos e eles podem ser todos dentro da mesma área ou podem ser em áreas diferentes. Eu, por exemplo, tenho esse exemplo na minha vida. Mas é preciso nós percebermos que, enquanto estivermos aqui a querer comunicar com um determinado público, nós devemos, ou pelo menos, atenção, e fazemos a devida diferença entre o público que temos hoje e o público que queremos ter, porque não é necessariamente a mesma coisa e nós podemos estar em movimento e queremos poder estar a fazer aqui alguma espécie de transição ou de ampliação
do grupo ao qual chegamos, é muito importante que nós tenhamos isto em mente. Vou dar um exemplo aqui por excesso. Eu tenho um produto que é espetacular para mulheres africanas. Então eu vou fazer uma série de comunicações com mulheres brancas ou com mulheres de outra raça qualquer que não a negra. Faz algum sentido? Elas não se vão identificar. O mesmo pode acontecer no oposto. Estão a ver? Então, a questão aqui tem a ver com isso. Olha, adoro, a Ana Almeida põe logo a sua cara ali e a sua aí sabe que quem manda lá em casa é ela. E mais nada. Pronto. E mais, e reparem como o público é, por acaso ia dizer é quase todo mulheres, mas não é. Tem 4 homens nos cantos a segurar e depois tem as meninas ao meio, devidamente protegidas. Acho muito bem. Pronto. É isso mesmo, Ana, é isso mesmo. Estamos obviamente aqui a brincar e estamos obviamente aqui a dar alguns exemplos extremos, não é? Mas que é importantíssimo. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa que eu achei muito gira. Uma vez tive esta conversa com uma moça que me tentou recrutar na rua para ir para um ginásio. Eu preciso de um, claramente, não é? Já tenho, fiquem sabendo, fiquem descansadas. Mas na altura continuava a precisar muitíssimo de um. E ela veio ter comigo e disse, tem que vir treinar connosco, não sei o quê, somos ótimos e campanhas e não sei o quê, nananã. E deu-me um panfleto. E deu-me um panfleto. E eu olhei para o panfleto e ri-me e disse, olha, eu não posso treinar aqui. E ela disse, não pode porquê? Eu disse, porque neste panfleto só estão pessoas magras. E se eu for para esta sala, eu vou me sentir completamente a última bolacha do pacote. E eu não quero. Já basta o sofrimento da coisa, não é? Eu quero me sentir integrada. E vocês nesta imagem não me integraram. E ela ficou muito séria. Ela era magrinha, não é? Claro. E pequenina até. E ela disse assim, mas nós também temos muitas pessoas com sobrepeso e estamos a ajudá-las. Eu disse assim, então se calhar são essas que vocês também podem pôr aqui, que é para as outras não se sentirem tão tristes, não é? Então isto é um exemplo extremo. Há um outro que eu dou por brincadeira e vou dizer aqui também, que é assim, temos aqui meninas brasileiras na sala, não me levem a mal. Mas é, por exemplo, quando nós vamos a um restaurante japonês, em que nós queremos estar imersas, enfim, na cultura japonesa, e todo o staff é brasileiro. O que eu acho ótimo, porque eles percebem o que a gente diz e a gente consegue explicar as coisas e é tudo maravilhoso. Às vezes não acontece com o staff japonês ou chinês, mas não combina no ambiente, não é? Então, este tipo de situações às vezes dão-nos aqui alertas mentais que são completamente não lógicos, ou pelo menos que nós não damos conta imediatamente de porque é que estamos a fazer aquela associação. E que no que diz respeito ao nosso negócio, esta questão da congruência e da expectativa é extremamente importante. Porquê? Porque fecha vendas. Não é? Fecha vendas. Nós gostamos de ir aos sítios e de ver as coisas levemente a combinar. Estou aqui a tentar pensar num exemplo. Alguém tem um exemplo parecido com algum destes que queira dar aqui o seu contributo? Lembras-te de algum, Cláudia? Estou aqui a pensar que outros exemplos é que podemos dar a respeito disto, a questão a respeito aqui desta congruência que nós gostamos de encontrar nas situações. Olha, vou dizer assim, olha, lembrei-me de um, também é um bocado parvo, mas acho que vai ser ilustrativo. A Ana Almeida, da InSafe Mediação de Seguros, tem uma loja aberta no Cacém. Ficam já a saber no Largo Gama Barros. Pronto, é assim, não é? Disse bem. Depois, o que é que sucede? A Ana, obviamente, tem este aspecto habitual que nós vemos aqui na imagem que a sua aí devolveu. Que é um aspecto lindo, com postinho. A gente chega lá e encontra uma pessoa com bom ar, arranjadinha, profissional, que fala bem connosco. Imaginem que eu queria ir fazer um seguro, uma coisa seríssima para a minha empresa, não é? Mas chego à loja da InSafe e eu encontro um ambiente hippie, com tapetes no chão, com almofadões, talvez com um ou outro cachimbo esquisito, não é? Eu encontro isso. Eu chego lá, disseram que a Ana é competentíssima, a Ana está, enfim, com o seu cabelo também a hippie, muito livre, solto, natural, fantástico, com as suas roupas largas e coloridas, e está tudo lindo. E eu chego lá e vou entregar àquela pessoa o seguro importantíssimo da minha empresa que me vai proteger numa situação qualquer escandalosa na qual eu não quero estar. A coisa combina? Epá, se calhar não combina. Isto é cultural? É. Vem das nossas raízes da sociedade? Vem. Existe. Existe. Temos que lidar. Epá, temos. Não é? Por exemplo, olha, adoro. A Susana tem ali aquelas imagens. Porquê?
porque também a AI dela já a conhece e sabe o tipo de eventos que ela organiza e, portanto, coloca no ambiente certo imediatamente. Nós olhamos para este ambiente, eu não sei vocês, mas eu penso em reflexão, eu penso em meditação, eu penso aqui em calma, em tranquilidade. Alguma de nós acha que a Susana pode gerir um bar discoteca que abre às 6 da tarde e está a bombar até às 6 da manhã? E estamos todos lá assim, naquele ambiente fofinho? Não combina, ok? Então, isto tudo para dizer... Ó, Cláudia, volta aí aos nossos slides, faz favor. Mas olha, aproveitando só aquilo que Claro. estás a dizer, e querendo ao mesmo tempo que estou a partilhar, tem muito a ver também com aquilo que estavas a falar há bocado e que falamos há bocado sobre identidade de marca e identidade, porque as pessoas também têm uma tendência muito grande a criar uma identidade que não é delas. E tu estavas agora a falar da Ana, mas acontece muito isso, é que tu conheces a pessoa no Instagram ou conheces a pessoa no quadradinho do Zoom e depois quando a vais ver não tem nada a ver com aquilo que tu, Isso. aquilo, Adoro. aquilo que tu, não é? Tu crias a Adoro. identidade e conheces a pessoa e a pessoa normalmente está, lá está. Agora houve aqui muita moda de colocar nas redes sociais o pessoal de blazer e camisa e tal, e super ar de negócio, e normalmente assim, de lado, bem, e tal, e aparecer assim, Andamos todos iguais. e a pessoa é totalmente, completamente contrária. Aí está. Essa informação é importantíssima e até acrescento mais um bocadinho que não só a forma de estar ou a forma de vestir. Este investimento na AI em imagens transformadas, ou vou dizer melhoradas, dos nossos rostos, fazem com que nós, pessoas que se veem ao espelho todos os dias, entendam, tipo, fiquei tão gira, até pareço eu, não é? Que bom. Mas pessoas que não nos conhecem, nunca nos viram, e um dia cruzam-se connosco na rua, não nos reconhecem, está bem? Fazendo aqui uma chega também a outro negócio que eu tenho, não é? No que tiver a ver com a vossa cara, façam fotografia profissional, bebês, façam. Aí é top. Para ambientes, para exemplos, para fotografias, epá, até vou dizer de produto, ai, que horror se meu marido me ouve. Mas há coisas que funcionam muito bem porque são estáticas. Nós não somos, ou são exemplos. Nós, pessoa, não somos nem estáticas, nem um exemplo daquilo que podemos ser. Nós somos pessoas que no dia a dia se movem em ambientes diferentes. Eu, se quiser, agora vou ali ao cabeleireiro e pinto o meu cabelo de cor-de-rosa e já sou uma pessoa diferente amanhã. E, portanto, a imagem que nós passamos de nós próprias nas redes sociais, isto é uma conversa tão antiga, tão pré-aí, mas pronto, a pessoa que nós somos na vida deve ser reconhecível na pessoa que nós somos à frente dos nossos negócios, porque bate imediatamente com o conceito de identidade. E o conceito de identidade é o que está na nossa base da pessoa. Está bem? Então vá, claro que sim, Cristina, estás à vontade. Cláudia, eu não consigo passar o slide. Eu queria imenso. Mas... agora consegui. Pronto. Então, depois de termos toda esta conversa, de ouvirmos o vídeo e de vermos aqui interativamente estas imagens todas que apareceram, não é? Pensemos, para nós, momento de reflexão, qual é o nosso nível de confiança na AI? Nas respostas que recebemos dos chatbots, aquelas mensagens automáticas que nós temos no WhatsApp, nas redes sociais, às vezes no site, aquele e-mail imediatamente disparado, como a Cláudia falou há bocadinho e muito bem, que pode vir, daquela ferramenta que agora me esqueci o nome e que é tão boa. ManyChat? Não, a outra que puseste antes que linka às plataformas. Zapier? O Zapier, muito Zapier. obrigada. Agora estava aqui a pensar em Y e não estava a vir o Z, não é? Pronto. Então, mas esse tipo de respostas automáticas, é óbvio que ele pode existir, é óbvio que sim, facilita-nos imenso o trabalho, não vamos agora aqui dizer, não vou usar nada disso que é péssimo. Não, não é isso. A questão é, o nosso cliente, quando chega a nós e encontra uma resposta automática destas, o que é que ele vai sentir? O que ele vai sentir vai ter a ver, obviamente, com as coisas que ele já estava a pensar antes. Lembrem-se que tudo isto é percepção, como falámos ontem, não é? Mas, basicamente, também vai ter a ver com a mensagem que vocês estão a veicular. Se eu usar só a mensagem automática de uma mensagem do estou em reunião, liga assim que possível, vocês sabem à partida que aquela mensagem não é minha. É uma mensagem pré-feita, passa a informação sim, é super útil, está tudo certo, toda a gente usa, toda a gente percebe o significado, está tudo ótimo. Mas
Se eu puder ter uma coisa personalizada que a pessoa imediatamente identifique comigo e que fui eu que escrevi, que fui eu que idealizei, pode garantir muito mais a confiança para o segundo encontro, ok? Então é bom pensarmos nisto também, assim como nós nos sentimos quando vamos a um serviço qualquer e recebemos aquela mensagem automática. E há dias em que para nós não tem importância nenhuma, exato, sempre, sempre, Ana, completamente. E há dias em que eu não gostei nada de receber aquela mensagem. Por exemplo, eu tenho um código com as minhas amigas, que é se eu desligar o telefone, é porque eu naquele momento não podia falar e também não dava para estar à procura de mensagens. Não podia falar, eu ligo-te assim que puder. Existe toda a confiança neste relacionamento de que eu vou efetivamente ligar assim que puder. E não quer dizer que por eu desligar a chamada fui mal educada, ou já não gosto delas ou deles, não é nada disso. É uma questão momentânea que funciona muito bem para quem se conhece. Vocês podem desligar o telefone assim na cara de uma pessoa que vocês não conhecem ou de um possível cliente na vossa empresa? Podem, ok? Ou não devem. Podem fazer o que quiserem. Mas, em princípio, não podem, não é? Produção de imagens e vídeos, pois o que já estávamos a falar, não é? As nossas redes sociais e até algumas notícias, enfim, têm sido inundadas de fake news, de notícias falsas, que são produzidas por pessoas que ou não têm nada para fazer ou têm intenções mais obscuras, não é? E, portanto, isto cria-nos aqui um problema grave de confiança até nas instituições mais sérias e mais implementadas, porque hoje em dia também todos estamos sujeitos a uma coisa linda que se chama hacking. Não vamos aqui abordar muito isso hoje, apesar de também estarmos a falar aqui de alguma segurança, mas não tanto dessa segurança técnica, mas da segurança que sentimos ou não, da confiança que sentimos ou não a utilizar serviços e a pôr serviços no mercado. Mas a questão aqui da produção de imagens e vídeos em barda pelas ferramentas digitais também criam questões de confiança. Imaginem um Instagram onde vocês entram, que até apanhou, aquilo apareceu-vos, não é? Enfim, no vosso scroll. E aparece-vos um Instagram que vocês entram porque tiveram interesse naquele produto e aquilo até era uma coisa que naquele momento vos fazia jeito. E vocês começam assim a ver o feed para ver o que é que aquilo tem mais e se faz sentido ou não. E só encontram imagens daí. Só. Qual é o vosso nível de confiança para fazer uma compra ou até só para fazer o primeiro contacto de eu gostava de mais informações sobre isto? Fazem? Não fazem? Depende de cada um, ok? Não há respostas certas, aliás, para muito poucas coisas na vida. Mas é interessante nós pensarmos nisto, ok? A resposta dos motores de pesquisa, como o Google. O Google agora tem aí também ali embutida na pesquisa. E a gente põe e ele primeiro dá-nos a resposta que ele acha que nós queremos receber. E depois diz que aquilo foi gerado por aí, ainda tem um disclaimerzinho a dizer e tal, é melhor investigares melhor, que às tantas eu posso não saber tudo. Que eu acho um disclaimer muito fofo, que é, eu estou a dar tudo, mas atenção, pode ser tudo mentira. Pronto. Então, também é importante nós validarmos as fontes aqui, especialmente quando estamos a fazer coisas mais sérias, como trabalhos para entregar a clientes, vou dizer assim. Um, isto acontece muito nas teses, não é? Nós, na altura, tínhamos uma coisa fantástica, nós, as pessoas mais idosas, que se chamava livro. Não sei se vocês se lembram da existência disto. Quando havia livros, bibliotecas, pesquisa, manual, passar páginas, a gente tinha que fazer assim e assim, não é? Para fazer assim. Pronto. E são coisas que estão a cair em desuso. Eu vejo os meus filhos a fazerem alguns trabalhos para a escola em que os próprios professores lhes dizem para ir ao chat GPT compilar informação sobre aquilo para depois apresentar à turma. Isso enlouquece uma mãe mais idosa? Sim. Vale a pena ralhar com o filho sobre isso? Mais ou menos. Eu ralho. Sei que não vale a pena, mas ralho na mesma. Tem algum efeito prático? Nenhum. É onde vivemos, Cláudia. Queres dizer uma coisa sobre isto? Conta-nos tu. Quero só dizer uma coisa muito rápida. Sei que estamos assim mais em cima da hora, mas olha, eu tenho que contar esta experiência que eu tive no final do ano passado. Em novembro fui fazer uma formação de Notion à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Medicina. Atentem no detalhe, medicina. Eu já ouvi esta história, é muito boa. Por favor, continua. Sim, medicina ainda tem mais, ainda mais interessante por ser medicina, mas pronto. Mas para quem está presente que não ouviu a história, e estavam pessoas presentes, alunos do primeiro ano não estavam, do segundo ano até ao quinto ano, que depois vão depois para o ano comum de medicina. E no fim, a meio da formação, houve ali um coffee breakzinho, e lá fui eu, assim, muito sorrateira, a ouvir a conversa, como é que o pessoal anda, não é? Eu devo dizer que eu não me considero velha, mas eu senti-me super velha a falar com eles.
mesmo. Então estavam os de segundo ano a ouvir atentamente os de quinto, o que os de quinto estavam a dizer. Ai, eu não sei como é que eu consegui sobreviver ao início da faculdade sem chat GPT. Eu não sei como é que eu fazia os trabalhos. E os de segundo ano, assim, muito escandalizados, mas mesmo com uma cara de escândalo real. A dizer, sim, tu passaste sem chat GPT? Fizeste a faculdade, fizeste este ano sem chat GPT? Não estou a ver sequer como é que é possível. E eu a pensar que estas crianças tiveram no início da escola sem chat GPT, porque o chat GPT não é assim tão antigo, não é? Mas o escândalo destes miúdos de 19, 18, 19 anos, porque, meu Deus, como é que os de quinto ano passaram o primeiro ano e o segundo sem chat GPT? Mas sabes o que é Passar? pior? É que esses vão ser os que vão estar lá sentadinhos no consultório daqui a 3 ou 4 anos. Vou dizer a 5. Portanto, vou-vos dizer assim: ponham-se saudáveis hoje, está bem? Porque daqui a 5 ou 6 anos a coisa vai estar ainda mais gira aqui nesta Valência. É o que temos, não é? Obrigada, meu anjo. Eu gostei muito dessa história quando me contaste a primeira vez e ia morrendo quando ouvi isto. Contaste-me no comboio, a irmos para o hotel em Viena, também vos vou já dizer. Ahm, a resposta das pesquisas nas redes sociais. Nas redes sociais, isto ainda fica mais interessante, por um simples motivo. É que as redes, bom, agora há algoritmos em todo o lado, não é? Mas eu acho que o Google ainda abre ali um bocadinho o nosso horizonte no sentido de nos querer trazer uma resposta ampla. As redes sociais não estão preparadas nem desenhadas para nos trazer respostas amplas. É exatamente o oposto. Elas estão preparadas para nos trazer respostas o mais afuniladas possível para garantir a nossa interação, a nossa compra, o nosso seguimento, a nossa permanência na própria rede e vem tudo por via do interesse. Então, quando nós fazemos aquela lupinha para procurar alguma coisa na rede social, normalmente o que vem não é um viés, são todos de tudo o que nós já dissemos à frente do nosso telefone. Estou curiosíssima para saber o que o meu me vai dizer na próxima semana com tudo o que estamos a falar aqui hoje. Vai na volta, vou presa, logo se vê. Mas vão-me visitar, por favor, gosto de bolos. Mas basicamente, termos sempre muita atenção nestas coisas. Quando temos muita atenção, deixem-me fazer aqui também esta correção, que é, não é para termos medo, está bem? Não é para deixarmos de fazer, é para sabermos que funciona assim. E quando nós sabemos quais são as regras do jogo, nós podemos jogar muito melhor, ok? Partilhamos, sim, senhora Cláudia, pois que vai ser divertidíssimo. Bom, pomos os preços todos a usar o Notion, vai ser um meme. Adoro. Bom, agora estamos aqui já em cima do nosso tempo, é verdade, mas temos aqui um último slide que vou-vos dizer que é a pérola deste módulo. A pérola. Porquê? Porque traz perguntinhas. Vou-vos pedir encarecidamente, temos, vou dizer 10 minutos para fazer isto, talvez um bocadinho menos, e estamos 15 em sala. Vamos usar o chat só porque se a gente abre os microfones vai ser um problema. Eu tenho, acho que são 4 perguntas para vocês. Estão prontas? Estão? Só na primeira, eu e a Cláudia, a semana passada, engalfinhámos-nos durante quase 1 hora. Vou partilhar isto assim com vocês. E, portanto, só para vocês sentirem. Então vamos. Primeira. Quem aqui acha que enviar uma newsletter com marketing e anúncios é antiético? No chat. Eu, não eu, botem lá qualquer coisa. Ponho aqui uma subpergunta. Sem consentimento. Os deuses do RGPD que me perdoem, porque isso é semi-ilegal. Mas é a pergunta ética que nós queremos pôr aqui. Mas foi isso que nos levou a engalfinhar. Pois foi. Foi essa. Olha, adoro. Não é antiético, não é antiético. Depende, diz a Nicole. Não considero, diz a Sónia. Sem consentimento é, diz a Ana Almeida, uma pessoa como deve ser. É, diz a Ana. Adoro, não é? Se a gente puser aqui micro-perguntas assim, coisa. Então, mas isso a newsletter tiver um grande botão de unsubscribe, muito bem visível, tudo certo. E eu posso só ir-me embora. É, continua a ser, deixa de ser. E tal, nós, os tugas, tipo, têm alguma flexibilidade. Eu acho que nacionalidades aqui só temos portugueses e brasileiros, corrijam-me se eu estiver errada. Mas pronto, é tudo malta assim mais latina, uma certa flexibilidade e jogo de cintura.
Olha, gosto da Susana. A Susana está ali entre as duas. Sem consentimento é antiético, mas a pessoa também pode deixar de subscrever e borrifar-se nisso na sua vida, não é? Acho muito bem. Nicole, foi invasão. Não é ético se eu não subscrevi. Atenção Adoro. que aqui temos a Sandra é time ético e eu Jogo sou de time não cintura. ético. Estás a ver? Não sei Sim, dizer. eu gosto muito da minha escolha. Porque eu ponho aqui mais uma coisa, que é, eu falei com alguém, gostei dessa pessoa, essa pessoa obteve o meu e-mail, por acaso até fui eu que lhe dei, meteu-me na sua newsletter. Eu recebi a newsletter e pensei, não subscrevi isto, mas deixa lá ver o que é que ela escreveu. Gostei, fico. Não gostei, saio. Chateou-me, nada. Nicola aqui já abre. Opa, adoro. Estão a ver? Nicola aqui já abre um bocadinho. Nesse caso, tudo bem. Então, mas a ética não estava lá, a antiética não estava lá desde o início. Não, Porque eu não subscrevi. não, se eu não subscrevi é uma invasão e não pedido, mas se eu dei o meu e-mail, então tudo bem, e posso fazer unsubscribe. Mas eu dei o meu e-mail para uma proposta comercial, não para a newsletter. E Não. recebi uma newsletter de bónus. Como é que fica? Obrigada, Catarina. Até breve. No. Estão a ver? Há questões aqui para nós colocarmos. Eu acho-as todas divertidíssimas, mas lá está, vem no jogo de cintura. A Cláudia ficou zangada, ficou acesa. Estávamos ali. Olha, ainda bem que ela estava no Porto, senão eu estava aqui tão roxa como aos nossos slides. Bom, segunda pergunta, assim que eu consiga passar o slide. O que é seguro numa prompt ou num prompt? Tem uma menina ou um menino? Eu achei que era uma menina. Não interessa. É um hit. É seguro pôr num comando da AI sobre o nosso negócio. Vou acrescentar. Oh, AI da vida. Eu estou a lançar um projeto, quero que tu me produzas aqui umas peças e tens que levar isto em conta, porque o que eu quero é isto. É seguro eu fazer isto? Ou não é? A Olha, Rita está com dúvidas. eu ponho tudo, eu falo com o chat como se ele fosse assim o meu melhor amigo, o meu mentor, tudo e mais alguma coisa. Eu Adoro. realmente, E isso olha, é seguro, Susana? se é seguro, se calhar não é, mas também o que é seguro hoje em dia, não é? Olha, foi o que acabou de dizer a Ana Almeida aqui escrito, não é? Pronto, não vi. A Ana diz que não sabe e tem dúvidas. Exatamente, adoro. Pois. Olha, quanto mais não seja, algumas AIs são colaborativas e estão-se a alimentar das nossas informações. Imaginem, vou dizer assim, imaginem, queres falar, Cláudia? Tu fala, bem. Não, não, Vocês mas podes terminar primeiro. Eu vou a Então eu seguir. ia dizer assim, imagina que eu tenho aqui um grande segredo que é o meu próximo projeto, chuchu, que eu estou aqui a trabalhar nisto há séculos e ponho aquilo na AI, ela ajuda-me, nós montamos um produto espetacular. Aquela coisa é colaborativa. Vai daí a Cláudia lá em sua casa, tem uma ideia muito semelhante e começa a pôr, mas põe assim um bocadinho depois de mim, temporalmente. E começa a pôr e diz não sei o quê, e a AI dela diz-lhe, sim, há alguns projetos muito interessantes dessa forma e vem-se alimentar do meu que acabei de lhe dar. E a Cláudia queria um produto tão parecido ao meu lá na sua terra e eu na minha terra. Isto é uma possibilidade? É. Houve um post da Mariana Almeida no Instagram, que é, lá está, que é especialista em inteligência artificial. Se Especialista em inteligência artificial? quiserem ir ver no Instagram, que também pertenceu aqui à nossa comunidade das mulheres da obra, Exatamente. e ela fala um bocadinho sobre isso, nomeadamente sobre tu colocares a tua fotografia ou a fotografia de outras pessoas na inteligência artificial. É E criançada. ela fala, por acaso ela fala muito, de forma muito interessante, porque é a diferença entre tu colocares a tua fotografia no Instagram ou colocares no chat GPT. Sendo que o chat GPT ou outras ferramentas deste género têm uma opção nas definições que faz com que tu possas dizer se queres que aquilo seja informação privada ou se não. Se ela funciona ou não funciona, aí é debatível, Aí vem o nível de confiança do slide anterior. Confiamos. obviamente, Ora, aí. mas quase ninguém sabe dessa definição. E quando não se ativa essa definição, no momento em que aqueles termos e utilizações que ninguém lê,
quando nós fazemos a conta no chat, ninguém lê aquelas. Há bocado a Isabel dizia que punha isso na AI e pedia um resumo. Ela pôs isso há bocado. Mas para isso tiveste que entrar na AI antes. Portanto, já alguma delas Exatamente. aceitaste. E quando tu aceitas o que está escrito, é que tudo o que tu colocas torna toda a informação, incluindo as fotografias que tu lá colocas, tu estás a dar autorização para que elas sejam utilizadas como a OpenAI quiser utilizar. Portanto, tu estás a dar a tua Isto. fotografia e a tua informação com o teu consentimento de ser utilizado por eles para o que eles quiserem. Estão a ver? E agora eu vou dizer assim: na primeira pergunta, nós estávamos aqui a falar com muita propriedade sobre ser antiético usarem o e-mail que a pessoa nos deu. Mas depois, nos prompts, pomos tudo de uma vida. E agora eu Mas pergunto: foste tu que AI deste tem ética? autorização. Pois fui, Mas foste tu. estás a ver? E é isto. Agora vou à próxima pergunta. Quanta informação posso partilhar no treino de um assistente da AI? Reparem que há bocado as imagens, que era suposto virem sem viés, para eu provar um ponto de vista, não é? Vieram todas já muito bonitas, como eu até queria que elas viessem desde o início. E é isto, não é? A informação que nós estamos a pôr lá serve para aquele momento, para momentos futuros, serve para o nosso vizinho do lado, vai servindo. E esta pergunta que vocês já... Ana Almeida adora. Exatamente, mais nada, é confiança a toda a linha. Epá, agora foste tu ou fui eu? Também ainda não é já. Ah, então foi vida própria. Ah, pois foi, porque isto é capaz de estar contemporizador. Bom, grande conclusão, que ferramenta digital é efetivamente seguro? Nenhuma, Susana. Susana, ganhaste o caramelo, foste a primeira a dizer. A quem está num PC desligado. Num PC desligado não usa aí. Pronto. E mesmo assim, bom, meus amores, estamos aqui na 1h26. Muito obrigada pela vossa presença. Deixa aí de compartilhar, Cláudia, se faz favor. Este módulo serviu para encerrar aqui o nosso bootcamp, ou pelo menos esta parte, para o público em geral, adoro, que também não é, só estamos aqui meninas, não é? Logo aqui, olha, o primeiro viés, tufa, já não é para o público em geral, embrulha. Tivemos aqui tanto tempo para falar sobre isto e toma. Mas que serve principalmente, obrigada Sílvia, não falas com a gente nem nada, até estou, pá, sério, estou quase triste. Bom, o que é que sucede? Estivemos aqui a falar sobre temas que são importantes na nossa construção do nosso negócio, que são importantes no ongoing, na continuidade do nosso negócio, às vezes em pequenas correções que nós podemos fazer e que vão certamente afetar a nossa faturação, a nossa forma de estar no próprio negócio e frente aos nossos clientes. Então, tudo isto são ferramentas, umas analógicas, outras aqui de pensamento, porque são tão importantes ferramentas de pensamento, não são? E, portanto, este módulo veio aqui. Falámos de analógicas, falámos da AIs, falámos de informática e agora falámos aqui um bocadinho de voltar a pôr aqui a nossa cabeça e o nosso coração no nosso negócio e analisarmos muito bem aquilo que andamos a fazer todos os dias e pensarmos nisso de vez em quando. Então, muito obrigada